Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, não nas manchetes, não nos telejornais, mas nas sombras de um sistema que movimenta 500 bilhões de dólares anualmente. Das montanhas sagradas dos Andes, onde indígenas mascam folhas há 10 mil anos, até as ruas segregadas de Los Angeles e as favelas militarizadas do Rio de Janeiro, a cocaína não é apenas uma droga. É a matéria-prima de uma máquina geopolítica que opera submarinos no oceano, financia guerrilhas revolucionárias e elege presidentes. Pergunte-se algo inquietante. Por que uma folha ancestralmente sagrada se tornou o combustível de um sistema global, operado em grande parte por corporações criminosas a partir de dentro das prisões? E qual é o verdadeiro preço da repressão se o agricultor andino, aquele que arrisca a vida cultivando a coca nas montanhas, recebe apenas 1% do valor final da droga nas ruas de Miami ou Londres? Esta é a história de como a geopolítica, a hipocrisia institucional e o poder bruto moldaram o mercado mais resiliente que o planeta já conheceu. Uma história onde agências de inteligência protegem traficantes, onde a proibição criou impérios criminosos mais poderosos que nações e onde a repressão, paradoxalmente, fortaleceu exatamente aquilo que jurava destruir. A história da cocaína começa 10 mil anos antes de qualquer cartel. Ela começa com uma folha e uma proibição que nunca deu certo. A coca nasceu nos Andes por volta de 8 mil anos antes de Cristo, sendo utilizada de forma sagrada pelos povos andinos. O uso era tão fundamental para a sobrevivência e o ritual que nem mesmo a fúria colonizadora espanhola do século XVI conseguiu erradicá-la. E aqui está a primeira lição sobre o poder desta planta. O Império Espanhol tentou banir a coca no Concílio de Lima, tanto em 1552 quanto em 1567, declarando-a uma heresia indígena e uma ferramenta do diabo. Mas então perceberam algo crucial, algo que definiria o padrão de hipocrisia pelos próximos 500 anos. Os conquistadores descobriram que precisavam da folha para manter a exploração laboral nas minas de Potosí, aquelas montanhas bolivianas que despejaram prata suficiente na Europa para financiar impérios inteiros. Os indígenas, mastigando coca, conseguiam trabalhar 16 horas por dia em altitudes onde o oxigênio rarefeito mataria qualquer europeu em semanas. A espiritualidade foi, assim, transformada em uma ferramenta de mais-valia. A proibição moral foi silenciosamente arquivada. O lucro prevaleceu. Esta relação ancestral, econômica e profundamente desigual está ligada ao que os estudiosos chamam de economia moral. Este conceito, originário de pesquisas sobre camponeses e multidões ao longo da história, refere-se a um sistema de normas invisíveis, obrigações recíprocas e confiança que governam um mercado, muitas vezes prevalecendo sobre o lucro bruto ou a lei formal. É o código não escrito que determina quem é confiável, quem é um traidor e como as transações acontecem nas sombras. Lembre-se deste conceito. Você vai vê-lo operar como um vírus ao longo de toda esta narrativa. A cocaína permaneceu relativamente contida nos Andes, até que a ciência ocidental decidiu mexer com forças que não compreendia totalmente. Em 1860, o químico alemão Friedrich Niemann isolou pela primeira vez o alcaloide puro da folha de coca. A industrialização química havia chegado. Esta descoberta foi catalisada e popularizada pelos experimentos de um jovem neurologista vienense chamado Sigmund Freud, na década de 1880. Freud, antes de revolucionar a psicologia, estava obcecado pela cocaína. Ele a chamava de substância mágica. Ele a prescrevia para depressão, fadiga e até vício em morfina. Ele a usava pessoalmente.
e ele a promovia com entusiasmo quase religioso em seus escritos médicos. Então, em agosto de 1884, algo mudou tudo. Karl Koller, colega de Freud, demonstrou que a cocaína funcionava como um anestésico local revolucionário para cirurgias oftalmológicas. O preço disparou, a demanda explodiu. A cocaína foi transformada de uma curiosidade botânica em um produto farmacêutico essencial, vendida livremente em farmácias, presente em vinhos tonificantes e até na fórmula original da Coca-Cola. Deu origem à primeira epidemia, e a sociedade ocidental adorou, até que a elite percebeu que estava perdendo o controle. No final da década de 1880, o vício começou a se espalhar para além das classes médicas e altas. E quando isso acontece, quando uma substância deixa os salões elegantes e entra nos bairros pobres, a retórica muda completamente. A demonização e a racialização foram usadas como armas para justificar a repressão. No início dos anos 1900, relatórios médicos e policiais no sul dos Estados Unidos começaram a ligar falsamente o uso de cocaína por afro-americanos ao aumento da violência. Estas alegações, cientificamente infundadas, mas politicamente convenientes, serviram de bode expiatório para uma legislação draconiana. O Harrison Narcotics Tax Act foi aprovado nos Estados Unidos em 1914, transformando o que antes era um produto farmacêutico legal em um negócio criminoso overnight. A substância não mudou. A química não mudou, mas a lei mudou. E com isso, forçou-se o mercado inteiro para as sombras, onde prosperaria de formas que nenhum legislador poderia prever. A cadeia de commodity legal, que havia atingido seu pico de exportação no Peru por volta de 1905, foi sistematicamente desmantelada. O Peru foi forçado a fechar sua produção legal de cocaína no final dos anos 1940, sob pressão internacional liderada pelos Estados Unidos. Este foi o ponto de inflexão onde uma nova indústria ilícita surgiu para preencher o vácuo. E os arquitetos dessa proibição criaram, sem saber, o mercado negro mais lucrativo do século XX. Durante as décadas de 1940 a 1970, redes ilícitas já traficavam cocaína, principalmente do Peru e da Bolívia. Mas eram operações relativamente pequenas, fragmentadas, controláveis. Então, em 1973, tudo mudou. Um golpe militar no Chile, aquele apoiado pela CIA que derrubou Salvador Allende, teve uma consequência não intencional que moldaria as próximas 3 décadas. Parte do tráfico estava sediado no Chile. Quando o regime de Pinochet assumiu, os centros de processamento e distribuição se moveram maciçamente para a Colômbia. E ali, naquele país já dilacerado por conflito interno e corrupção endêmica, nasceria algo sem precedentes, a era da cocaína colombiana, de 1975 a 2005. 2 impérios surgiram, 2 filosofias opostas de como submeter um Estado-nação ao poder do narcotráfico. De um lado, Pablo Escobar Gaviria e seu cartel de Medellín. Escobar não acreditava em sutileza. Ele empregou o que ficou conhecido como narcoterrorismo, a violência pura e brutal para coagir o Estado colombiano. Sua guerra total era contra um único objetivo: destruir o tratado de extradição com os Estados Unidos, que ele considerava um destino pior que a morte. Em 1984, ele mandou assassinar o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, em plena luz do dia em Bogotá. A mensagem era clara: ninguém está seguro. Nem ministros, nem juízes, nem jornalistas. Escobar oferecia uma escolha simples aos políticos colombianos: prata ou chumbo, suborno ou morte. E muitos escolheram a prata. Mas havia outra via, uma via mais silenciosa, mais insidiosa e talvez mais eficaz. O cartel de Cali, liderado pelos irmãos Rodrigues Orejuela, escolheu o caminho da acomodação e da corrupção sistemática.
enquanto Escobar explodia aviões comerciais e declarava guerra aberta, os Orejuela compravam ações em empresas legítimas, infiltravam-se em campanhas políticas e operavam como empresários respeitáveis. Eles investiram em cadeias de farmácias como a Drogas La Rebarra. Eles patrocinavam times de futebol. Eles doavam para obras de caridade. E nas sombras, teciam uma teia de corrupção que alcançava desde policiais de esquina até generais e políticos de alto escalão. O cartel de Cali demonstrou sofisticação logística que faria inveja a corporações multinacionais. Eles pioneirizaram o uso de transbordo em contêineres de carga de várias toneladas, um método muito mais seguro contra roubos e interceptações do que as mulas tradicionais carregando quilos amarrados ao corpo. E enquanto isso, a violência continuava. Em dezembro de 1981, traficantes de Medellín formaram o grupo paramilitar MAS, Muerte a Sequestradores, Morte a Sequestradores, ostensivamente para proteger suas famílias de guerrilhas que estavam sequestrando narcotraficantes para a extorsão. Mas o MAS rapidamente se transformou em um braço armado que intensificou a guerra urbana. Os traficantes frequentemente subornavam generais de polícia com somas que excediam em 20 ou 30 vezes seus salários oficiais anuais. Para um coronel ganhando talvez $20 mil por ano, uma mala com 500 mil em dinheiro vivo era uma aposentadoria antecipada. A tentação não era apenas financeira, era existencial. Jerry Guzetta, detetive da polícia de Bell, Califórnia, que investigava operações do cartel na costa oeste americana, resumiu assim: "Eu nunca vi nada parecido com a organização militar que os traficantes colombianos haviam construído." Então, o império começou a desmoronar. Pablo Escobar foi morto em um telhado em Medellín, em dezembro de 1993, caçado por uma força-tarefa que incluía agentes da DEA, policiais colombianos, e informações fornecidas por seus próprios inimigos, incluindo o cartel de Cali. Os irmãos Rodríguez Orejuela foram presos em 1995. O governo colombiano e os Estados Unidos celebraram vitória. A guerra contra as drogas havia finalmente decapitado os grandes cartéis, mas o que aconteceu em seguida provou uma lei imutável do tráfico. A demanda cria oferta e o poder odeia o vácuo. O desmantelamento dos grandes cartéis não gerou paz, gerou fragmentação. O vácuo de poder foi preenchido por centenas de nós exportadores descentralizados, grupos menores chamados cartelitos e, mais tarde, Bacrim, as bandas criminosas. Esses novos grupos rapidamente assumiram o controle do cultivo e processamento da coca em regiões rurais, financiando suas atividades através do conflito armado interno. E aqui a história toma um rumo ainda mais sombrio. Muitas dessas organizações formaram alianças com grupos guerrilheiros como as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e paramilitares de extrema-direita como as AUC, as Autodefesas Unidas da Colômbia. Ideologia revolucionária e controle territorial narcotraficante se fundiram em uma simbiose mortal. A cocaína não financiava mais apenas gangsters. Agora financiava exércitos privados com ideologia política. Mas enquanto a Colômbia via guerra e corrupção, os Estados Unidos viram uma oportunidade geopolítica. E aqui começamos a revelar uma das alianças mais obscuras e negadas da Guerra Fria. Uma aliança que transformaria a cocaína de um produto de mercado em uma arma de destruição urbana em massa. Nos anos 1980, a intensificação da aplicação da lei no Caribe pelos Estados Unidos forçou o tráfico a se deslocar para rotas menos policiadas. Panamá, América Central. E foi precisamente neste corredor que o conflito na Nicarágua, onde o governo Reagan apoiava secretamente os rebeldes contras a Frente Democrática Nacional, FDN,
contra o governo sandinista de esquerda, criou o que só pode ser chamado de Aliança Negra. Em outubro de 1982, a CIA já tinha informações de inteligência sobre a troca de narcóticos por armas pelos contras. Documentos posteriormente desclassificados revelam isso sem ambiguidade, mas a agência ignorou ativamente essa atividade, não por incompetência. Por design, a administração Reagan tolerou, e há evidências de que facilitou, o tráfico de cocaína para financiar a guerra na América Central, especialmente após o Congresso dos Estados Unidos cortar o financiamento direto aos contras em outubro de 1984, através das emendas Boland. Como você financia uma guerra secreta quando o Congresso diz não? Você encontra fontes alternativas de receita, e a cocaína era infinitamente lucrativa. Esta tática institucional é um exemplo perfeito do que os estrategistas de inteligência chamam de negação plausível. Este conceito se refere à estratégia governamental de ativamente perguntar para não saber, de ignorar deliberadamente informações de inteligência sobre crimes cometidos por seus ativos, protegendo assim objetivos políticos mais amplos. Se você nunca fez a pergunta certa, você nunca recebeu a resposta errada. E se você nunca soube oficialmente, você pode negar alegações específicas de envolvimento com o tráfico sob juramento. 2 nomes você precisa conhecer. 2 homens que teceram esta aliança negra e, no processo, destruíram comunidades inteiras. Noren Menezes Cantareiro, o autodenominado Rei da Droga nicaragüense, era um narcotraficante de alto nível, ligado ao financiamento dos contras. Seu associado era Danilo Blandon Reis, um ex-oficial militar que se tornou um dos maiores fornecedores de cocaína da costa oeste dos Estados Unidos nos anos 1980. Blandon tinha uma rota direta. Ele importava cocaína em massa da Colômbia e a fornecia a um distribuidor em Los Angeles. Esse distribuidor era um jovem afro-americano chamado Rick Donald Ross, que ficaria conhecido como o Rei do Crack de Los Angeles. E aqui está o cerne da operação. Blandon confessou sob juramento em depoimentos posteriores que usava os lucros dessas vendas para comprar armas e financiar a FDN, os contras. Cocaína saía, armas entravam. A guerra na Nicarágua era parcialmente financiada pelo crack vendido nos guetos de South Central, Los Angeles. A oferta massiva e barata de cocaína resultante dessa rota, Blandon Ross inundou os bairros segregados de Los Angeles. Mas não era cocaína em pó, cara demais para os pobres. Era crack, a versão fumável e altamente viciante que podia ser vendida em pedras de 5 ou 10 dólares, acessível, letal, devastadora. A chamada epidemia de crack dos anos 1980 não foi um fenômeno espontâneo. Foi uma consequência direta de decisões geopolíticas tomadas em salas secretas em Washington. O escândalo só veio à tona, parcialmente, graças ao trabalho do jornalista investigativo Gary Webb, do San Jose Mercury News, que publicou a série Dark Alliance em 1996. Webb documentou meticulosamente as conexões entre a CIA, os contras e a epidemia de crack. Documentos internos e depoimentos juramentados de Danilo Blandon confirmavam seus laços com os contras e o uso dos lucros do tráfico para comprar armas. Mas a história de Webb foi atacada ferozmente pela grande mídia americana, incluindo o New York Times, Washington Post e Los Angeles Times, não porque seus fatos estivessem errados, mas porque suas implicações eram politicamente inaceitáveis. E aqui está a parte mais obscura. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acabou fazendo um acordo secreto com Danilo Blandon. Ao invés de processá-lo pelo tráfico massivo de cocaína, eles o transformaram em informante da DEA de 1985 a 1991, enquanto ele ainda traficava. Ele monitorava as próprias operações que conduzia.
Ele era simultaneamente criminoso e agente federal. E quando finalmente decidiram prender alguém, usaram Blandón como testemunha principal contra Rick Ross, o distribuidor negro de Los Angeles, o elo mais fraco e descartável da cadeia. Ross foi condenado e sentenciado à prisão perpétua após um julgamento controverso, enquanto Blandón, protegido pelo governo, nunca cumpriu tempo significativo de prisão. Agentes federais foram acusados por investigadores internos de olhar na outra direção para proteger os ativos anticomunistas. Blandón foi impedido de depor completamente em vários julgamentos, abafando o escândalo e mantendo a negação plausível intacta. Gary Webb foi destruído profissionalmente. Ele perdeu seu emprego. Sua reputação foi arruinada. Em 2004, ele foi encontrado morto com 2 tiros na cabeça. O caso foi oficialmente classificado como suicídio. A verdade foi enterrada. Mas as comunidades destruídas pelo crack nunca se recuperaram. A cocaína que financiou a guerra na América Central não parou por lá. E aqui começa o capítulo brasileiro desta narrativa global. Uma história de como o fechamento das rotas do norte e o crescimento explosivo da demanda europeia transformaram o Brasil no principal ponto de transbordo e, inadvertidamente, no quartel-general do crime organizado mais sofisticado da América Latina. A partir de 2005, a era colombiana terminou. O consumo de cocaína nos Estados Unidos começou a cair. Não porque a guerra às drogas estava funcionando, mas porque o mercado estava saturado e os preços haviam desabado. Simultaneamente, o consumo na Europa explodiu. Londres, Madrid, Amsterdã, as cidades europeias desenvolveram um apetite insaciável pelo pó branco. Esta dinâmica levou ao que analistas chamam de Shift South, o deslocamento para o sul. O Peru reassumiu sua posição histórica como centro produtor de pasta base de cocaína. E o Brasil, com suas fronteiras terrestres imensas e porosas, transformou-se no principal país de transbordo para o mercado europeu. Pense na geografia. O Brasil compartilha mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, a mais longa do mundo, com todos os principais países produtores andinos, Colômbia ao norte, Peru ao oeste, Bolívia a sudoeste. E essas fronteiras são, em grande parte, selva impenetrável, rios sinuosos e cidades isoladas onde o Estado brasileiro é pouco mais que uma ideia abstrata. Cidades fluviais como Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e Manaus, no coração da Amazônia, tornaram-se movimentados eixos de contrabando. Um único avião monomotor pode transportar 300 quilos de pasta de cocaína. O trabalho é mortalmente perigoso. Centenas de pilotos morrem anualmente em quedas, perseguições aéreas ou execuções. Mas a chance de ganhar até $15 mil por voo o torna irresistível para homens sem outras opções econômicas. O testemunho de um homem chamado Bruno, um ex-cabo da Marinha Brasileira que se tornou traficante de cocaína, ilustra perfeitamente a economia moral que governa o tráfico brasileiro. Bruno operava na fronteira entre Brasil e Bolívia, e suas palavras, documentadas em pesquisa acadêmica, são reveladoras. Bruno descreveu como a corrupção estava disseminada em Ladário, a cidade militar brasileira na fronteira, onde ele estimava que 80% da riqueza da cidade vinha, direta ou indiretamente, de drogas. Policiais, militares, comerciantes, todos estavam conectados à cadeia de suprimento. Ele comprava 1 quilo de cocaína por $2 mil na Bolívia e vendia por 5 mil no Rio de Janeiro. Um lucro de 150% parece enorme. Mas a transação dependia de algo mais valioso que dinheiro, reputação e crédito. Se a polícia roubasse a mercadoria de seu cliente na favela, e isso acontecia constantemente, Bruno precisava estender crédito novamente, substituindo a droga perdida sem receber pagamento imediato. Se ele recusasse, seria visto como um Judas.
um traidor da economia moral. Sua reputação seria destruída e no mercado negro, sua reputação é sua vida. A polícia brasileira era frequentemente descrita por traficantes não como antagonista, mas como parte do problema estrutural. Eles roubavam cocaína confiscada e a revendiam. Eles extorquiam pagamentos de proteção. Eles eram, nas palavras de Bruno, os maiores traficantes de todos. Mas a história do tráfico no Brasil é absolutamente inseparável de seu sistema carcerário. E aqui começamos a entender como prisões se transformaram em universidades do crime e centros de comando para impérios narcotraficantes. O Comando Vermelho nasceu em meados dos anos 1970, dentro das penitenciárias do Rio de Janeiro, e seu nascimento foi um acidente histórico que nenhum planejador estatal poderia prever. Durante a ditadura militar brasileira, presos políticos, guerrilheiros de esquerda, muitos deles educados e de classe média, foram banidos para a Ilha Grande, uma prisão de segurança máxima. Ali, confinados com criminosos comuns, esses revolucionários começaram a ensinar disciplina organizacional, teoria política e a importância da solidariedade coletiva. Os criminosos comuns aprenderam, e quando a ditadura terminou e os presos políticos foram libertados, os criminosos permaneceram. Mas agora tinham algo que nunca tiveram antes: ideologia, estrutura hierárquica e um código de conduta. O Comando Vermelho nasceu desta fusão improvável entre guerrilha marxista e crime organizado. Décadas depois, este modelo de central de comando prisional daria origem a dinâmicas urbanas radicalmente diferentes em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC, consolidou uma hegemonia quase total sobre o crime. Usando a política de encarceramento em massa que seguiu o massacre do Carandiru em outubro de 1992, onde 111 presos foram executados pela polícia militar, o PCC recrutou milhares de membros dentro do sistema prisional. Mas a estratégia do PCC não era apenas criminal, era quase governamental. Eles impõem uma regulação social sobre o consumo de drogas dentro das áreas que controlam. Esta é a parte que a maioria das pessoas não entende. O PCC, deliberadamente, expulsa usuários problemáticos de crack de bairros residenciais para o centro da cidade. A Cracolândia de São Paulo, aquela cena urbana dantesca de centenas de viciados consumindo crack em plena luz do dia no centro da cidade. Não é um acidente, é política. O PCC concentra os usuários ali para evitar a tensão policial em suas áreas controladas e manter o que eles chamam de pax narcótica, a paz narcótica. Se você vende droga em território do PCC, você segue as regras. Não vende para menores, não vende perto de escolas, não cria cenas de uso que atraem polícia. Quebre essas regras e você não será preso pela polícia, você será julgado pelo Tribunal do Crime. No Rio de Janeiro, a dinâmica é completamente diferente. A presença do crack só emergiu massivamente após o ano 2000, ligada à fragmentação do Comando Vermelho e à intensa competição entre facções rivais. O CV, o Terceiro Comando Puro, os amigos dos amigos. Cada facção controla territórios específicos nas favelas e essas fronteiras são defendidas com guerra armada constante. A competição e a repressão policial, como a implementação controversa das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, a partir de 2008, levaram ao deslocamento dos usuários para espaços públicos, como a Avenida Brasil. Mas, ao contrário de São Paulo, o consumo não se consolidou territorialmente de forma única. Ele se fragmentou, espalhando-se pelas periferias em pequenos pontos de uso chamados cracolândias invisíveis. E aqui está a ironia mais cruel de toda a política de guerra às drogas no Brasil. A repressão estatal, focada no encarceramento em massa, é criticada por pesquisadores como sendo não apenas míope,
mas ativamente contraproducente. Ao invés de resolver o problema do crack, a repressão tende apenas a deslocar os usuários de um lugar para outro. E pior, muito pior, ela fornece paradoxalmente aos criminosos, especialmente ao PCC, milhares de novos recrutas dentro do sistema prisional. Cada jovem pobre preso por tráfico, enviado para uma prisão superlotada controlada por facções, é um potencial novo soldado do crime organizado. A prisão não reabilita, ela treina, ela recruta. Ela fortalece exatamente aquilo que deveria destruir. O Estado brasileiro criou seu próprio inimigo e continua alimentando-o com uma dieta constante de jovens marginalizados. O ciclo de repressão e adaptação das DTOs às organizações de tráfico de drogas provou uma lei imutável. A violência é como um vírus. Quando é contida em um lugar, ela simplesmente evolui e se desloca, desafiando a própria definição de Estado-nação. O desmantelamento dos cartéis colombianos e a militarização massiva da repressão nos Estados Unidos, incluindo o Plano Colômbia, que despejou bilhões de dólares em assistência militar na Colômbia, produziram o que analistas chamam de efeito balão. Pressione um balão em um ponto e o ar se desloca para outro. A pressão sobre as rotas colombianas desviou o tráfico massivamente para o México, transformando cartéis que antes eram intermediários relativamente pequenos, como Sinaloa, Tijuana, Juárez, em intermediários globais incontroláveis, movimentando centenas de toneladas mensalmente. E então o México tentou a mesma estratégia de militarização. A Iniciativa Mérida, lançada em 2008 com apoio americano, despejou armamento pesado, treinamento militar e helicópteros de combate nas mãos das Forças Armadas mexicanas. O resultado? O efeito barata. Ligue a luz na cozinha e as baratas não desaparecem. Elas apenas correm para os cantos mais escuros. A militarização do México fragmentou os grandes cartéis em centenas de grupos menores e empurrou a violência para os estados mais fracos da América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua. Estas nações, já fragilizadas por décadas de guerra civil e corrupção endêmica, simplesmente não tinham capacidade institucional para resistir. E ali, algo ainda mais assustador começou a emergir. No México, especialmente no estado de Michoacán, o fracasso da reforma política e dos esforços de construção do Estado permitiu que cartéis assumissem funções governamentais. E aqui precisamos entender um conceito crítico: soberania espelho. Este termo, cunhado por pesquisadores de crime organizado, descreve a situação em que o crime organizado assume as funções essenciais de governança que o Estado abandonou ou nunca forneceu: segurança, aplicação da lei, resolução de disputas e, crucialmente, tributação. Os Cavaleiros Templários surgiram em março de 2011 após uma cisão violenta de um cartel anterior. Mas eles não eram apenas traficantes. Eles operavam como um governo paralelo. E aqui está a parte que desafia a narrativa simples de criminosos versus sociedade. Os templários não extorquiam apenas negócios ilícitos. Eles controlavam setores agrícolas completamente lícitos, como a produção de abacate e limão. Michoacán é o maior produtor mundial de abacates. Eles exigiam até 10% dos orçamentos municipais oficiais para permitir que os prefeitos eleitos operassem. Pense no que isso significa. Um prefeito eleito democraticamente não podia governar sem pagar tributo ao cartel. O cartel fornecia segurança contra si mesmo. Eles resolviam disputas comerciais. Eles até distribuíam ajuda humanitária após desastres naturais, ganhando legitimidade popular que o Estado mexicano havia perdido. Um jovem traficante guatemalteco, apelidado de Trompas, resumiu a lógica perversa para um pesquisador com uma franqueza brutal.
O comércio ilícito nos dá, no mínimo, a oportunidade de obter um sustento digno em um espaço de oportunidades restritas. Leia essa frase novamente. Deixe-a ressoar. Este não é um monstro falando. É um jovem que fez um cálculo racional. Ele olhou ao redor e viu suas opções. Trabalhar na agricultura de subsistência por menos de $2 por dia, sem acesso à educação, saúde ou qualquer mobilidade social. Ou entrar no tráfico e ter a chance, mesmo que pequena, mesmo que perigosa, de ganhar o suficiente para sustentar sua família, construir uma casa de alvenaria, ao invés de madeira, talvez até enviar seus irmãos mais novos para a escola. A escolha, em um sistema que oferece apenas miséria garantida ou risco mortal com possibilidade de dignidade, não é realmente uma escolha. É uma condenação disfarçada de oportunidade. E esta é a economia moral em sua forma mais crua. Quando o Estado falha tão completamente em fornecer as condições básicas para uma vida digna, o crime organizado não precisa recrutar ativamente. Ele apenas precisa existir. Ele se torna a única porta visível para fora da armadilha da pobreza estrutural. Os templários entenderam isso perfeitamente. Eles não governavam apenas através do terror, eles governavam também através da provisão, fornecendo empregos, segurança relativa e uma sensação de ordem que o Estado mexicano havia abandonado há décadas. Em algumas comunidades, eles eram odiados, em outras, eram tolerados. E em algumas, eram até bem-vindos como a única força capaz de impor alguma estabilidade ao caos. Esta é a tragédia da soberania espelho. Ela funciona. Não de forma justa, não de forma moral, mas de forma funcional. E para populações que viveram tanto tempo no vácuo da governança legítima, funcionalidade tem mais valor que legitimidade. Mas o domínio dos templários não era absoluto. E aqui, a narrativa toma um rumo que desafia a própria ideia de quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Entre 2014 e 2015, o cartel foi derrubado, não pelo governo mexicano, que havia se mostrado incapaz ou não disposto a agir, mas pelas autodefensas de Michoacán, uma coalizão armada de cidadãos comuns e empresários locais. Eram agricultores com fuzis, comerciantes com rifles de assalto, pais de família que decidiram que preferiam arriscar a morte em combate do que continuar pagando extorsão. As autodefensas travaram uma guerra de guerrilha contra os templários, retomando cidade após cidade. E o governo mexicano, confrontado com esta milícia popular armada, não sabia o que fazer. Eram heróis ou vigilantes? Libertadores ou futuros senhores da guerra? Eventualmente, muitos líderes das autodefensas foram cooptados pelo governo, transformados em força policial oficial, desarmados ou presos. A revolução foi institucionalizada e, com o tempo, surgiram alegações de que algumas facções das próprias autodefensas haviam se tornado criminosas, perpetuando o ciclo. A soberania espelho havia sido desafiada, mas o espelho não quebrou, apenas mudou de mãos. O cenário de adaptação mais recente, e talvez mais ameaçador, aponta para algo que deveria aterrorizar qualquer pessoa que entenda geopolítica: o uso do tráfico não apenas por organizações criminosas, mas por Estados-nação como ferramenta de guerra assimétrica. A Venezuela, tradicionalmente um ponto de trânsito para a cocaína colombiana rumo à Europa e Estados Unidos, transformou-se em algo muito mais sinistro. Com o colapso econômico do país sob Nicolás Maduro, evidências começaram a emergir de que o próprio regime venezuelano não estava apenas tolerando o tráfico, estava orquestrando-o. Em março de 2020, em um movimento sem precedentes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente Nicolás Maduro, um presidente em exercício, e outros oficiais de alto escalão venezuelanos de conspiração de narcoterrorismo.
A acusação alegava que eles chefiam o que foi chamado de Cartel dos Sóis, batizado assim por causa dos emblemas de sol nas insígnias dos generais venezuelanos envolvidos. Este supercartel teria formado uma aliança estratégica com facções dissidentes das Farc que recusaram o acordo de paz de 2016 e permaneceram nas selvas fronteiriças entre Colômbia e Venezuela, controlando territórios imensos de cultivo de coca. Mas em junho de 2025, algo extraordinário aconteceu. Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência militar venezuelana e peça-chave do regime de Maduro, declarou-se culpado em um tribunal americano. Carvajal, que havia sido procurado por anos e finalmente extraditado da Espanha, corroborou as alegações. O envolvimento do regime venezuelano no tráfico não era corrupção isolada de oficiais individuais. Era política de Estado, era estratégia de guerra assimétrica contra os Estados Unidos. Pense nas implicações. Se um Estado-nação usa narcotráfico como arma geopolítica, todas as regras mudam. Você não pode negociar um tratado de extradição com um governo que é, ele mesmo, o cartel. Você não pode combater o tráfico quando o comando e controle vem de um palácio presidencial protegido por imunidade soberana. A cocaína deixou de ser apenas um problema criminal. Tornou-se uma questão de segurança nacional internacional. Voltamos agora ao mapa conceitual. As rotas traçadas em sangue e dinheiro. As conexões invisíveis que ligam uma folha nas montanhas andinas. Há uma guerra de gangues no Rio. Há um acordo secreto em Langley, Virgínia. Há um submarino interceptado no Pacífico. Esta biografia não autorizada da cocaína revela padrões que se repetem com a regularidade de um pesadelo recorrente. O primeiro padrão é o conflito moral versus econômico-político. Desde o século XVI, quando os espanhóis descobriram que precisavam da coca que haviam proibido, os interesses morais e legais sempre se chocaram com as realidades econômicas e geopolíticas. E, invariavelmente, a economia e a política vencem. A moral é arquivada. As leis são reescritas, os lucros continuam fluindo. O segundo padrão, e o mais duradouro, é a interdependência Estado-crime. A corrupção de altos funcionários, militares, policiais e políticos não é uma aberração do sistema. É um pilar estrutural. É o lubrificante que permite que as engrenagens continuem girando. Desde que os criminosos mantenham uma zona de tolerância, não sejam excessivamente visíveis, não desafiem abertamente a autoridade estatal e compartilhem os lucros com as pessoas certas. O sistema funciona perfeitamente. E aqui está uma verdade que ninguém quer admitir. Em muitos lugares, o Estado e o crime não são forças opostas, são sócios. São dois lados da mesma moeda, são reflexos no espelho. A repressão, apesar dos bilhões investidos ao longo de décadas, raramente interrompeu o tráfico por mais do que alguns meses em qualquer região. O que ela fez, consistentemente, foi impulsionar a inovação tecnológica. As organizações de tráfico responderam à guerra às drogas com comunicação criptografada sofisticada. Eles usam as mesmas tecnologias de segurança que bancos internacionais. Eles construíram túneis transfronteiriços com sistemas de ventilação, iluminação e trilhos para transporte de carga que rivalizam com obras de engenharia civil profissional. Eles desenvolveram submarinos semi-submersíveis chamados de narcosubs, que podem transportar 8 toneladas de cocaína e são quase indetectáveis por radar. Um oficial da Marinha Americana comparou a evolução dos narcosubs à corrida armamentista da Guerra Fria. Cada vez que desenvolvemos uma tecnologia para detectá-los, eles desenvolvem uma contramedida. É uma competição darwiniana em alta velocidade. E a repressão também impulsionou a fragmentação organizacional. Os grandes cartéis verticalmente integrados, que eram estruturas hierárquicas, fáceis de mapear,
e eventualmente decapitar, foram substituídos por redes horizontais de células semi-autônomas. Estas células não precisam de ordens centralizadas. Elas operam como franquias independentes, conectadas apenas por relações de fornecimento e mercado. Tente decapitar uma rede assim, não há cabeça. É uma hidra. Corte um nó e 3 surgem para substituí-lo. O crime se tornou mais difícil de rastrear, mais profundamente enraizado na sociedade e na política, e, paradoxalmente, mais resiliente quanto mais foi combatido. E por baixo de toda a tecnologia, toda a violência, toda a geopolítica, permanece aquela economia moral que vimos no início desta narrativa. O traficante que estende crédito ao seu cliente, mesmo quando a polícia rouba a mercadoria, porque ser um Judas significa morte social e física. O agricultor andino que cultiva a coca porque é a única cultura que gera renda suficiente para sustentar sua família em terras montanhosas inadequadas para qualquer outra agricultura comercial. O piloto brasileiro que arrisca a vida voando pasta a base da Bolívia, porque $15 mil é mais do que ele ganharia em 2 anos trabalhando legalmente. Estas não são pessoas más tomando decisões más. São pessoas racionais, respondendo a incentivos estruturais em um sistema onde as opções legais são, frequentemente, caminhos garantidos para a pobreza. E enquanto a pobreza estrutural persistir, enquanto os estados falharem em fornecer governança legítima e oportunidades econômicas reais, a economia moral do tráfico continuará recrutando. Porque, no final, a cocaína oferece algo que a maioria dos governos não consegue oferecer aos seus cidadãos mais vulneráveis: esperança. Mesmo que seja a falsa esperança de uma riqueza rápida, que provavelmente terminará em morte ou prisão, é mais esperança do que eles veem em qualquer alternativa legal. E assim chegamos à conclusão mais perturbadora de todas: a falência do Estado que terceiriza sua governança para o crime. Em favelas brasileiras controladas por facções, quem resolve disputas? Não é o juiz. O sistema judicial formal é lento, caro e inacessível. É o Tribunal do Crime, onde líderes de facção ouvem queixas e emitem sentenças que são executadas imediatamente. Justiça? Não. Mas ordem? Sim. E para pessoas vivendo em caos, ordem tem valor, não importa quem a forneça. Em regiões mexicanas devastadas pela guerra do narcotráfico, quem fornece segurança? Em muitos casos não é a polícia, que é vista como corrupta ou impotente. São os próprios cartéis, que mantêm paz em seus territórios simplesmente porque a violência é má para os negócios. Na fronteira entre Brasil e Bolívia, quem controla o fluxo de bens e pessoas? Não é a alfândega oficial, cujos funcionários podem ser pagos para olhar na outra direção. É a rede de traficantes, que move não apenas cocaína, mas também mercadorias contrabandeadas, armas e até migrantes, em um sistema paralelo de comércio que é mais eficiente que o legal. A soberania espelho não é uma metáfora. É uma realidade vivida por milhões de pessoas que habitam os espaços onde o Estado está ausente ou falhou. E através de tudo isso, através de 50 anos de guerra às drogas, através de centenas de bilhões de dólares gastos, através de milhões de pessoas presas e centenas de milhares mortas, persiste a negação institucional. Governos negam que suas políticas falharam. Agências de inteligência negam que protegeram traficantes por objetivos geopolíticos. Políticos negam que a guerra às drogas é, fundamentalmente, uma guerra contra os pobres e as minorias. A grande mídia nega ou minimiza a complexidade do problema, preferindo narrativas simples de mocinhos contra bandidos. E a cocaína continua fluindo. As rotas mudam, as organizações evoluem, os métodos se sofisticam, mas o fluxo nunca para. Por quê? Porque a demanda permanece. Enquanto houver pessoas dispostas a pagar por cocaína,
e há milhões delas em todo o mundo desenvolvido, haverá oferta. A economia mais básica nos ensina isso. Então, qual é o verdadeiro preço da cocaína? Não é os 15 mil dólares que você pagaria por um quilo puro nas ruas de Nova York ou Londres. Não são os 500 bilhões de dólares que a indústria movimenta anualmente. O preço real é medido em outras moedas. É medido nas centenas de milhares de mortos nas guerras do narcotráfico no México, onde corpos decapitados pendurados em pontes são mensagens em uma linguagem de terror. É medido nas gerações de jovens afro-americanos encarcerados em massa por crimes não violentos de drogas, suas vidas destruídas por sentenças draconianas que nunca se aplicaram aos usuários brancos de classe média. É medido na destruição de ecossistemas inteiros na Amazônia, onde selva virgem é derrubada para plantar coca em territórios inacessíveis ao Estado. É medido na corrupção sistêmica que destrói a confiança nas instituições democráticas quando policiais, juízes e políticos estão todos na folha de pagamento dos cartéis. É medido nas comunidades devastadas pelo crack, nas periferias urbanas, onde a epidemia de overdoses é tratada como problema criminal, não de saúde pública. É medido nos agricultores andinos que cultivam coca porque literalmente não têm outra opção econômica, presos em um ciclo de pobreza que a guerra às drogas perpetua, mas finge combater. E talvez, mais perversamente, é medido na hipocrisia institucional de nações que travam guerras contra substâncias enquanto suas próprias agências de inteligência as usam como ferramentas geopolíticas. É medido na dissonância cognitiva de sociedades que consomem cocaína em festas de classe alta, enquanto encarceram os pobres que a vendem nas ruas. E assim voltamos às montanhas dos Andes, onde tudo começou 10 mil anos atrás, com uma folha sagrada. O agricultor andino ainda cultiva a coca. Ele a cultiva porque seus ancestrais a cultivaram porque o solo montanhoso não sustenta outras culturas comerciais, porque os intermediários pagam em dinheiro vivo e imediatamente porque o Estado que o proíbe de cultivá-la nunca ofereceu uma alternativa econômica real. Ele recebe, como vimos no início, aproximadamente 1% do valor final de varejo da cocaína que sua folha produzirá. O restante dos 99% é capturado por uma cadeia global de intermediários, processadores, transportadores, distribuidores e varejistas, cada um arriscando liberdade ou vida por sua fatia do mercado mais lucrativo do planeta. E em uma sala em algum lugar, talvez em Brasília, talvez em Washington, talvez em Bogotá, oficiais do governo estão neste momento planejando a próxima fase da guerra às drogas. Mais militarização, mais encarceramento, mais erradicação de plantações. As mesmas estratégias que falharam pelos últimos 50 anos, aplicadas com renovada convicção de que desta vez, finalmente, funcionarão. Eles não veem o espelho, ou talvez vejam, mas não gostem do reflexo. Porque o espelho da cocaína revela uma verdade que é mais aterrorizante que qualquer cartel. O sistema está funcionando exatamente como foi projetado. Não para eliminar as drogas, isso nunca foi o objetivo real, mas para controlar populações, justificar militarização, financiar operações secretas e transferir riqueza das periferias pobres para os centros de poder. A cocaína não é o problema, é o sintoma. E enquanto não confrontarmos as doenças estruturais que ela revela, pobreza, desigualdade, falência estatal, imperialismo, racismo institucional e hipocrisia sistêmica, a Aliança Negra permanecerá. Invisível para a maioria, mas devastadoramente real para os milhões presos em seu ciclo. A guerra não acabou, ela apenas mudou de rosto. E o pó branco continua fluindo das montanhas sagradas para as ruas condenadas, carregando consigo a prova de que nossos sistemas de poder são construídos sobre fundações de contradição, violência e uma mentira que repetimos há tanto tempo que alguns até acreditam que é verdade.
que esta guerra pode ser vencida. Não pode. Porque você não pode vencer uma guerra contra a economia, a desesperança e a natureza humana. Você só pode decidir parar de lutar.